Fala, gente! Terminou Universidade Católica do Chile 2, São Paulo 4. Resultado muito importante na campanha da Copa Sul-Americana do São Paulo. Partida primeira das oitavas de final. E dá quase pra gente garantir que o São Paulo está praticamente classificado para outra fase. Não fossem alguns incidentes do jogo maluco que a gente teve hoje lá em Santiago do Chile, com o árbitro completamente fora da casinha, doidão, maluco. Já desde o início da partida, né? Já estava observando um comportamento um pouco, digamos assim, exagerado do homem do apito lá. Mas vamos lá. Noite em que o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo, muito bem mesmo. Tudo que o Rogério propôs funcionou bem. Me chamou a atenção ele não ter saído com o Patrick logo de cara, porque o Patrick vem tendo boas partidas pelo São Paulo, depois que se recuperou bem, recuperou o peso, enfim. E o Luciano não estava tão bem. Mas hoje o Luciano jogou muito bem, formou bem o ataque com o Caleri por ali. Os jogadores que trabalharam no apoio, com exceção do Igor Vinícius, que hoje foi abaixo, funcionaram bem também. O Reinaldo acertando muitas jogadas ali pelo lado esquerdo nos cruzamentos. O Igor Gomes muito ligado na partida. É um jogador que... Eu sou daquele time que considera o Igor Gomes importante. O Igor Gomes, ele é protagonista de um dilema, né, no meio da torcida do São Paulo. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco, tem gente que não gosta nada, acha que é uma insistência do Rogério sem necessidade. Eu acho que não. Acho que é aquele jogador que está sempre disposto a fazer aquilo que é pedido e procura fazer da melhor forma possível. Agora, como não é nenhum super craque, nem sempre acerta, mas na média é um dos jogadores mais regulares da equipe e normalmente ele produz mais coisas positivas do que negativas. Hoje ele jogou muito bem. Rodrigo Nestor também um pouco mais aceso, estava um pouco apagado nas últimas partidas, enfim. Ainda precisa voltar a melhorar o seu nível de passe e a defesa do São Paulo foi bem também. O São Paulo só se desconcentrou um pouquinho no começo da partida. É normal que o time da casa vá para cima, a Católica está tentando se recuperar de um período ruim, não está tão bem assim no Campeonato Chileno, mas efetivamente um time muito fraco. Agora, é aquilo que se diz, né? Não é porque o time é fraco que você vai desconsiderar a atuação. Há jogos em que você pega uma equipe fraca, ganha bem, mas não joga tão bem. E você precisa jogar bem mesmo como contra equipes fracas para demonstrar que você está sim produzindo alguma coisa positiva. A gente já contou aqui exemplos de outros times que estão nessa Copa Sul-Americana ou na própria Copa Libertadores da América que estão fazendo a lição de casa. Ganhou de 6-1, ok, o time era muito fraco, mas você tem que ganhar de 6-1 do time fraco, né? O estranho seria você pegar um time fraco, ter dificuldade e ganhar de 2-0 e achar que tá bom. Então não, você tem que produzir bem, tem que produzir muito, tem que tentar fazer o melhor placar possível. E no primeiro tempo, São Paulo meteu 3-0 indiscutíveis. Merecido o placar, com 2 gols do Luciano, que não marcava 10 partidas e precisava marcar, né? Para ir reconquistando confiança, para ir se achando de novo. E ele conseguiu, numa das jogadas, o Caleri, que aliás jogou muito bem enquanto esteve em campo, já vou chegar lá. Foi muito esperto, carregou o Isla para dentro da área, fazendo pressão, aí o Isla conseguiu proteger a bola, mas escorregou, o Caleri passa, o Luciano toca, depois o Luciano faz um golaço, arma o chute do lado esquerdo, bate e marca o seu segundo gol, 3-0 para o São Paulo. O primeiro foi de pênalti do Reinaldo, pênalti que eu insisto que não daria, eu revi no intervalo, tudo, amigos meus estão me chamando de maluco, não sei o quê. Veja bem, não é que eu estou dizendo que não pode marcar, pode. É que eu tenho uma discussão, já falei isso aqui há algum tempo, sobre como a nossa arbitragem atua, tanto na América do Sul quanto no Brasil também. E eu pego sempre como exemplo, especialmente o campeonato inglês, que é aquela história, tem coisa que não é, né? Mas o cara deu uma cotovelada na cabeça do Caleri. Não acho que ele deu uma cotovelada na cabeça do Caleri. Os dois sobem para disputar a bola, ele sobe com o braço, faz uma jogada, para mim, tradicional de corpo, e aí sim, talvez no erro ou no excesso de vontade, acerta o Caleri cai. O árbitro marcou pênalti, São Paulo fez o gol, tá tudo lindo. Mas assim, não estou querendo dizer que o juiz errou a favor do São Paulo. Eu acho que ele tomou uma decisão que ele podia ter tomado, mas se eu estivesse apitando o jogo, eu não daria aquele pênalti. E acho que não mudaria a história o São Paulo não ter conseguido aquele pênalti. Acho que os gols viriam naturalmente de outra forma. Mas isso é só para demonstrar como o árbitro de hoje é um árbitro confuso, completamente perdido, inimigo do futebol jogado. Porque a gente vai para o segundo tempo, o Universidade
entra acordado e o São Paulo dormindo. O Católica faz um gol com o Sampedri, no momento em que todo mundo dormiu ali. Teve uma jogada de troca de passes muito rápida do time do Católica e o São Paulo não prestou atenção. Teve falha do Léo, teve falha do Reinaldo e eles entraram com facilidade na área e marcaram o gol. Aí, depois de um tempo, começa o festival de loucuras do árbitro da partida, que já estava dando cartão, às vezes, de um modo um pouco esquisito. Vai lá, né? Você fala, tá dando cartão para mostrar a autoridade que tem. Só que aí, ele expulsa o jogador Igor Vinícius, o lateral de São Paulo, por uma falta que não merecia cartão, na minha visão. E o Igor Vinícius já tinha tomado amarelo no primeiro tempo, esse sim, e foi expulso. Dali a pouco ele expulsa, aliás, ele dá amarelo para o André Anderson, que estava ali aquecendo. O cara ficou sem entender. Mais para frente, o Rodrigo Nestor perde a passada, pisa na perna do jogador do Católica e é expulso depois que ele vai consultar o VAR. O VAR o chamou para verificar se era passível de cartão vermelho ou não. E eu, sinceramente, não daria também. Pelo mesmo motivo do pênalti. Né? Também fui corrigido por alguns amigos. Abraço para Marcelo Prado, que diz que foi pênalti na câmera, foi falta para expulsão na câmera lenta, na rápida, na tremida. Eu acho que a câmera lenta deu uma sensação de violência maior do que teve o lance, porque como o jogador cai e os dois disputam a bola e o Nestor vem na corrida, é aquela pisada que é meio inevitável. Não é que o cara teve intenção de machucar o outro. Ele achou por bem dar um cartão vermelho direto depois de consultar o VAR e assim foi feito. Aí o São Paulo consegue fazer o quarto gol, um golaço do Caleri, que até então era o melhor em campo, para mim. Por que até então? Porque depois o Caleri foi expulso mais para frente. Ele tinha tomado um cartão amarelo besta no primeiro tempo. Fez uma falta que também o cartão é discutível. Segundo cartão, expulso. Antes disso, o árbitro já tinha expulsado o Danilo, preparador físico do São Paulo. Sabe, uma coisa assim de louco, rapaz. O Pablo Maia entrou, tomou amarelo na primeira falta que fez. Depois ele deu o amarelo para o Luciano no banco de reservas. Sabe, zuretão, árbitro, completamente maluco. E aí o São Paulo ficou com 7 jogadores de linha em campo, mais o goleiro. Aí é complicado, né? Teve um vacilo do Léo pelo lado esquerdo. Tentou manter a bola ali, o campo muito ruim, e ele acabou perdendo, e quando ele poderia já ter metido a bola para fora, o jogador ficou com muito espaço para cruzar, e o Católica fez o segundo gol ali aos 40 minutos. Aí o São Paulo conseguiu, depois disso, segurar os 4-2. Se não fosse isso, o jogo poderia ter acabado tranquilamente 4-0 para o São Paulo, ou 3-0, ou 4-1 mesmo. Né? Tal o nível de tranquilidade que a equipe teve ao longo da partida. Intranquilidade só mesmo nos 9 minutos finais, porque como o árbitro estava disposto a usar o cartão, o São Paulo chegou no limite de ficar com o número mínimo de jogadores em campo. Aliás, já estava no mínimo, né? Se expulsasse mais um, a gente ia ter problema. E aí conseguiu garantir o resultado. Um resultado que o São Paulo só perde se perder o jogo por 3-0 no Morumbi, coisa que eu acredito que não vai acontecer. Não vai ter Caleri, que é o grande artilheiro, mas há peças de reposição, apesar dos desfalques, para o Rodrigo Nestor e para o Igor Vinícius. Dá para usar o Rafinha por ali, dá para colocar um outro homem de meio, até o próprio Patrick que entrou depois ali, e formar um time para ganhar. Foi um grande passo. São Paulo pode já começar a olhar com mais tranquilidade até para preparar uma possível quartas de final, possivelmente contra o bom time do Ceará, que ontem foi lá na altitude, conseguiu ganhar de virada do The Strongest, e cada vez mais, até por causa dos vacilos quase que intermináveis do Campeonato Brasileiro e da dificuldade da Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana vai se apresentando como uma possibilidade mais palpável de título para o São Paulo esse ano. Acho que o São Paulo não pode abrir mão de ter um título esse ano. Não pode abrir. O Rogério Ceni não pode abrir mão de ter um título esse ano. E esse vai se desenhando como aquele possível. Tem que respeitar todo mundo que está se disputando, enfim. Mas o time vai ganhando confiança, vai afunilando e vai melhorando também, claro. Não pode descuidar das outras frentes, mas é isso. Uma noite perfeita em termos de execução daquilo que tudo foi planejado.
mas o jogo foi estragado pelo árbitro completamente tantã da partida de hoje. Grande abraço para todo mundo, até a próxima!